Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar, Cristo vive em mim, agora vivo não mais eu, mas é Cristo. Isso Paulo diz em Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 19 e verso 20. Hoje nós queremos meditar debaixo do tema os mistérios do reino. Paulo diz assim: pois pela lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Esse é um mistério. Paulo diz na carta aos Colossenses, no Colossenses capítulo 1, ele diz assim, que havia um mistério que foi revelado. Um mistério, um segredo que foi revelado. Verso 25 a 27, ele diz assim, do qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecido a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério, a saber, qual é esse mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você. Muitas vezes nós vemos a religião apresentando um Deus distante, um Deus longe. Um Deus lá fora do universo. Alguém diante de quem você jamais imaginaria que poderia se aproximar. Um Deus longe, um Deus distante. Esse mistério que estava oculto na antiga aliança se tornou algo presente na nova aliança. Já temos falado aqui durante o mês de maio sobre a família, e hoje nós queremos continuar neste tema, família. Mas de uma forma toda especial, falando da família, não apenas do pai, da mãe, dos filhos e os irmãos, mas da família celestial. Esse também é um mistério. Então abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo número 5. Mantenha o texto de Efésios aberto, e nós queremos migrar de um capítulo para o outro, conforme a palavra revelada a nós, esse mistério que muitos não conhecem. Quando o profeta Isaías anunciou a vinda do Messias, ou o Cristo, ou o ungido, o prometido de Deus, a palavra Cristo é uma palavra grega que significa Messias em hebraico. E Messias em hebraico, traduzindo para o português, significa ungido ou escolhido. E o profeta Isaías disse, olha, ele será chamado Emanuel, que é uma palavra hebraica que significa Deus conosco. Como nós acabamos de cantar, Cristo vive em mim. Como Paulo diz e explica esse mistério que estava oculto nos séculos passados. Quando as pessoas viviam sem Deus. Paulo diz nessa carta, vocês viviam longe de Deus, sem Deus no mundo. Mas esse Deus se manifestou. E ele deu uma ordem, ele disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. Então nós temos uma unidade, uma união. E como nós estamos falando sobre família neste mês, nós queremos falar sobre a família celestial. Já no capítulo 2, que eu pedi para você olhar, no verso de número 6, nos diz que Deus em Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. No capítulo 3, no verso 14 até o verso 16, ele diz assim, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente, ou no homem interior, fortalecidos com o poder do seu Espírito. Cristo em nós, esperança da glória. Capítulo 5, verso 31 e 32, que serve para a nossa meditação como base da nossa reflexão neste encontro, diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos orar? Pai querido, nós nos aproximamos de Ti, não por méritos nossos, não porque nós fizemos alguma coisa que merecesse a sua atenção, mas tão somente por causa de Jesus, o Teu Filho amado. E por causa dele, Pai, por causa do seu sacrifício em meu lugar e em lugar dos meus irmãos que estamos aqui reunidos debaixo deste nome maravilhoso, porque não foi dado nenhum nome sobre a terra pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus de Nazaré. É no nome dele, Pai, que nos aproximamos de Ti para entender esse mistério, que Paulo nos diz que é um grande mistério, mas que muitos não entendem. Pai, abre o nosso coração, e assim como Paulo diz nessa mesma carta, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para compreendermos a grandeza, a largura, a profundidade do Teu amor. Em Cristo Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Na sequência do capítulo 3, Paulo diz que em Cristo, verso 17, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Muitas vezes as pessoas se dão por satisfeitos de levantar a mão numa pregação, num culto, e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aliás, diga-se de passagem que nesta hora a pessoa aceita mais Jesus como seu Salvador, não como seu Senhor. E qual é a diferença? Em 88 eu recebi Jesus como meu Salvador, e 10 a 11 anos depois eu recebi Jesus como meu Senhor. Há uma diferença fundamental. Lendo a Bíblia no estado de Rondônia, meu sobrinho está aqui conosco, o Evandro, e lá eu compreendi a graça de Deus, que a justificação é pela fé. No sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Eu amava e amo e continuo amando e vou amar até o final da minha vida e por toda a eternidade Jesus como meu Salvador. Mas a minha vida não tinha sido tocada nem transformada. Eu continuava com os mesmos velhos hábitos que eu tinha da minha vida. Eu fui para a faculdade, fiz 6 anos de faculdade de teologia, fui ordenado pastor e continuava com os mesmos hábitos que eu tinha antes. Até que em 99, dia 14 de maio de 99, eu entreguei a minha vida para Jesus. Não mais para que Ele fosse meu Salvador, porque Ele já era, mas para que Ele fosse o Senhor da minha vida. Senhor significa proprietário, dono. No dia 8 deste mês, nós falamos aqui sobre Sara. Sara chamava Abraão, meu Senhor, meu proprietário, meu dono. Aliás, até o início desse século passado, para que o homem casasse, ele precisava pagar um dote. Ele comprava o direito de ser marido, esposo. Qual é a diferença? Ela é fundamental. No Novo Testamento, a Bíblia fala sobre Jesus 16 vezes como nosso Salvador. Vocês acham que 16 vezes é uma
boa quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre Jesus como Salvador? Sim ou não? 16 vezes é um bom número? Sim ou não? Sim ou não? Se a Bíblia apresentasse apenas uma vez Jesus como Salvador, seria suficiente? Sim, com certeza. Mas 16 vezes a Bíblia fala que Jesus é nosso Salvador. E aí você vem me dizer, talvez você diga assim, pastor, você vem me dizer então que Salvador não é tão importante como Senhor? Você sabe quantas vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor? Anote. 650 vezes. Será que tem diferença entre uma coisa e outra? Com certeza. Na minha vida isso fez uma diferença tremenda. Porque a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Senhor, Ele mudou a minha vida. Eu abandonei os velhos hábitos. Eu deixei a velha natureza de lado. De vez em quando ela quer sair debaixo da água e a gente fica lá. É isso que significa o batismo por imersão. Morte, sepultamento. E quando você sai da água, nova vida. Nova criação em Cristo. Há uma diferença fundamental. Porque Jesus passa a ser o fundamento, o alicerce, a pedra angular sobre o qual a nossa vida é construída. A nossa vida com Deus. Há um mistério que o povo não conhece. Cristo como fundamento. Então as pessoas ouvem a palavra de Jesus e começam a construir sua vida, mas sobre a areia. Porque não praticam essa palavra. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que as pessoas que ouvem a sua palavra, mas não as praticam, eles são religiosos, sim. Eles vão no culto, sim. Eles pertencem a uma denominação religiosa, sim. Mas a vida deles não foi mudada. Não foi transformada. Não foi tocada. Eles ainda não compreenderam a profundidade deste amor de Deus. A profundidade, a altitude, longitude, comprimento, plenitude do amor de Deus. E é por isso que a vida deles não é transformada. Nós só temos a nossa vida transformada quando nós entendemos a profundidade, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, o amor de Jesus Cristo nos constrange. Então vamos analisar essa questão, julgando nós isso, vamos analisar essa questão. Um morreu por todos, logo todos morreram. E no verso 17 ele diz, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. E no verso 16, ele diz, agora nós não conhecemos mais as pessoas da maneira que nós conhecíamos antes. Nós olhamos para as pessoas como pessoas amadas por Deus, pessoas pelas quais o Cristo, o Filho de Deus, entregou a sua vida em morte de cruz. Então nós começamos a tratar as pessoas de uma forma diferente. Este é o alvo do amor de Deus. E essa pessoa olha para mim e diz, ele é alvo do amor de Deus. E começamos a tratar um ao outro como irmãos eternamente comprados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. E o que isso tem a ver com o casamento? Tudo. Paulo diz isso é um mistério. No capítulo 5, ele fala, isso é um mistério. Que mistério é esse? Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é o texto que foi dito por Deus lá no Jardim do Éden, quando ele uniu Adão e Eva. Por que Deus se importa tanto com o casamento? Porque Ele próprio é noivo, Ele é marido,
Por que Deus se irritava e se irava tanto quando o povo que era o povo de Israel adorava Baal? A palavra Baal, no Antigo Testamento, é marido, é senhor. E o marido e o senhor do povo de Deus é Deus. Então Deus chama um dos profetas. Eu não sei se você teria vocação para isso. Mas a vocação significa que nós somos chamados de uma forma especial. Há um chamado da parte de Deus. Isso é vocação. Deus chama, designa, envia, capacita, abençoa, ajuda, apoia. Deus chamou um profeta chamado Oséias. Deus chamou Oséias e disse: Oséias, vai e pega uma mulher vadia, Gomer. Tenha filhos com ela, case com ela e tenha filhos com ela. Mas ela era vadia, ela era prostituta, ela traía o seu marido. E mesmo assim Deus colocou um amor tão grande no coração de Oséias, que Oséias era apaixonado por Gomer. Então ela teve um filho. E Deus disse para ele: olha, dá o nome para esse menino, para essa criança, não meu povo. Então ela teve outro filho. E disse Deus: dá o nome para ela, para essa criança, de não amada. E então, Oséias, no capítulo 11, verso 8, eu convido você para 11, verso 4, Oséias 11, verso 4. Eu peço que você abra, deixa Efésios aberto. Nós vamos olhar um pouquinho para Oséias, capítulo 11, verso 4. Antigo Testamento, depois do profeta Daniel. E os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois de Daniel, Oséias. Capítulo 11, verso 4 diz assim: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhe tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Deus está dizendo aqui sobre o resgate que ele fez do povo de Israel quando estava escravo no Egito. Deus desposou o seu povo, Deus se casou com esse povo. Deus tem um compromisso com esse povo. E este povo agora traiu Deus, se ajoelhando diante de imagens e ídolos, traiu Deus. Mas mesmo assim o amor de Deus persiste. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E agora eu te convido a abrir 1 Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Nós temos falado sobre a tipologia bíblica. O Antigo Testamento ele é todo tipológico. Ele tem a sombra da realidade que é a nova aliança. Romanos capítulo 15, verso 4 nos fala sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 nos fala sobre isso. Hebreus capítulo 10, no verso 1 nos fala sobre isso. A antiga aliança era como se fosse uma maquete. A nova aliança, o Novo Testamento, é a realidade. Cristo é a realidade. Nós somos o projeto de Deus executado. Deus está trabalhando no meio do seu povo e Ele vai lapidando a minha vida, Ele vai lapidando a sua vida. Agora não é mais o profeta que recebe o Espírito Santo, agora não é mais o rei que recebe o Espírito Santo, agora não é mais o sumo sacerdote que recebe o Espírito Santo. O profeta Joel fala para este mesmo povo a quem Oséias pregou: eis que virão dias em que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar sobre todo o povo de Deus.
E é isso que Paulo fala em Efésios, como nós lemos, e vamos voltar para ele logo mais. Agora, eu e você temos o privilégio de entrar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote que intermedie entre mim e Deus. Entre você e Deus. Você pode se aproximar de Deus pelo nome de Jesus. Quando Jesus morreu, aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. E agora você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Isso não isenta a necessidade de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Porque esses foram dados por Jesus para o seu povo, para capacitar o seu povo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E aqui Pedro diz, no verso 9 do capítulo 2, vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele se casou com vocês. E ele é fiel. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus diz para Oséias: eu resgatei vocês, e eu me inclinei para alimentar vocês. Por 40 anos o povo de Deus foi alimentado no deserto com o maná, todos os dias. Todos os dias Deus olhava para o seu povo, fazia água sair da pedra para dar de beber ao seu povo, para alimentar o seu povo. E a Bíblia nos diz que nem mesmo a roupa deles envelheceu por 40 anos. Deus sustentou o seu povo. Esse é o papel do marido, esse é o papel do dono da casa, do homem. Trazer sustento, alimento, proteção para a família. O tempo todo Deus está mostrando que o homem tem responsabilidade e que o homem é na semelhança de Deus, o responsável, o representante dentro do lar. Os filhos precisam ser submissos e obedientes, porque os filhos que são insubmissos e desobedientes aos pais, na verdade, são rebeldes contra Deus. Porque todo aquele que é rebelde contra a autoridade é rebelde contra Deus. Deus está trabalhando no meio do seu povo, com o seu povo, e Deus está lapidando o seu povo, porque nós não éramos povo de Deus. E é isso que Paulo fala em Efésios: vocês estavam sem Deus no mundo. Vocês eram sem Deus no mundo, mas agora vocês foram chamados para perto. Vocês foram aproximados. Já nós vamos ver esse texto. E ele diz aqui no versículo 10, antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Lo ami, não meu povo, que era o nome de um dos filhos de Oséias com Gomer. Não meu povo. Lo ami, não meu povo, agora vocês são a mim, meu povo. Meu povo. Antes vocês não eram amados. Agora alcançastes misericórdia, amor da parte de Deus. Nós somos feitos povo de Deus. Então volta lá para Efésios. No capítulo 2 ele diz, no verso 13, verso 11 e 12, ele diz: portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, tanto o povo de Israel, quanto o povo gentil, de ambos os povos fez um só. Um só povo.
derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Agora somos povo de Deus. E todas as promessas de Deus nesse livro que você está segurando aí, é para você também. É para você também. Todas as promessas de Deus é para você também. Você agora é filho adotivo. Vai para o capítulo 1. Verso de número 5 nos diz: Deus em Cristo nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Ele decidiu e ele fez isso antes da fundação do mundo. Como diz aqui no verso 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para si mesmo, segundo a sua boa determinação e vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos sobre Efraim. Efraim era filho natural de José. José era filho de Jacó. Jacó veio e abençoou os filhos de José, chamou os dois e disse: agora eles serão meus filhos. Os que você tiver daqui para frente são seus. Esses dois são meus. Eles serão chamados pelo meu nome. E por isso nós temos das 12 tribos de Israel, Manassés e Efraim, que são contados. Nós somos também filhos adotivos. Nós vimos domingo passado que Efraim é um filho de uma estrangeira. Nós também éramos estrangeiros. E é isso que Paulo está falando. Vocês estavam sem Deus no mundo, agora vocês têm Deus. Agora, esse muro que separava a antiga aliança do povo de Israel, do povo gentil, foi derrubado, para que em Cristo nós sejamos um só corpo. Um só corpo. É um mistério, mas é um mistério revelado. Não é um mistério oculto, não é um mistério velado, mas é um mistério revelado. E nós temos o dever de revelar isso ao mundo, às pessoas, para que saibam que elas são amadas por Deus. Nós precisamos anunciar às pessoas que antes da fundação do mundo, Deus sabia que ela iria nascer, e Deus providenciou um meio pelo qual ela pode se aproximar dele. Deus não está fechando a porta, e Deus não está se ocultando das pessoas. Se você o buscar de todo o coração, ele vai se deixar achar. É isso que os profetas tentavam entender. Como e quando isso vai acontecer? No capítulo 1 de 1 Pedro ele explica. Nós somos regenerados. Primeira vez nós fomos gerados pelos nossos pais. Na segunda vez Deus nos gerou em Cristo Jesus, pelo poder da sua palavra. Então Paulo fala desse mistério. Mistério que Cristo é o noivo. Cristo vai se casar com a sua igreja, com o seu povo. E é isso que Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14, nos fala sobre as bodas. O reino de Deus é como o casamento, como as bodas. É um mistério, mas é um mistério revelado. Deus já planejou e revelou para nós o seu mistério. Já que Cristo é o noivo, e a igreja, o seu povo, é a noiva, isso é tipologia de unidade e de união. Nós queremos pensar sobre alguns aspectos. Em primeiro lugar, quando você se casa, Paulo diz aqui, verso 31, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Orando sobre isso, Deus me mostrou uma questão que há pelo menos 25, 30 anos eu venho perguntando para Deus. Em hebraico, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, lá a palavra é ish, homem é ish,
mulher é Isha. E no hebraico ele diz, deixará o Ish, pai e mãe, e se unirá à sua Isha, e os dois se tornarão uma só carne. A palavra Isha é a derivação de Ish, mas é mulher. Ish é homem. É que quando Deus fez Eva do Ish, que é o homem, e trouxe para ele já tinha olhado todos os animais, ele já tinha visto todas as aves. Aliás, Deus deu a ordem ao homem dar o nome aos animais, aos peixes, às aves, para a mulher não dar pitaco. Brincadeirinha. Senão nem sai daqui hoje. Mas quando Deus trouxe a mulher, ele disse, Isha! Porque do Ish foi tomada. Ele se alegrou. A Bíblia diz que ele se alegrou. Ele disse, essa sim, é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Por isso os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Quando Cristo se torna Senhor da nossa vida, Ele passa a habitar em nós. Há uma diferença. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, a grande maioria daquelas pessoas não creram, não quiseram Deus, e por isso morreram no deserto. Elas foram salvas, sim, mas não entraram na terra prometida. Cristo quer ser Senhor da sua vida, Senhor da minha vida. Ele quer mudar, Ele quer transformar a nossa vida. Ele é mais do que simplesmente um homem da história. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E nesta união entre o homem e a mulher, Cristo e a sua igreja, há alguns aspectos que precisam ser ressaltados. Em hebraico a palavra é eish. A palavra grega para homem é aner. E para a mulher é gine. Por isso é ginecologista, ou ginecologista, aportuguesando. E o homem, quando entra na sua pausa, na idade, é andropausa. Em grego é aner andros, substantivo e genitivo. Aner andros. Andropausa é a pausa nos hormônios no homem. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa, e assim os dois se tornarão uma só carne, a palavra não é aner. A palavra é antropos, no grego. Isso significa que agora não há mais diferença entre homem e mulher. Na nova aliança, o homem e a mulher que vêm a Jesus se tornam uma só carne com Ele. Não é como na antiga aliança, onde a palavra era ish. Na nova aliança, a palavra é antropos. Significa que você, mulher, você, homem, pode se unir com Jesus e se tornar uma só carne com Ele. Agora, me responde. Qual é o resumo da antiga aliança? Em Lucas, no capítulo 10, um professor da lei, um estudioso do Antigo Testamento, chegou e perguntou para Jesus, ele disse, olha, como é que você interpreta? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. De sorte que o amor é o cumprimento da lei. Você pode dizer de todo o seu coração, eu amo a Deus? No Antigo Testamento, a tipologia mostra Davi como um homem a ser imitado. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus estava olhando para o coração de Davi. Davi se tornou um homem muito famoso. Quando ele matou Golias, ele se tornou mais famoso do que o próprio rei. Mas a fama não teve Davi.
ele continuou amando a Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Davi se tornou rei sobre Judá em Hebrom por 7 anos. Mas aquele trono não conquistou o coração de Davi. 7 anos depois, Davi se tornou rei sobre todo Israel. Então por 40 anos Davi foi rei, mas o trono, o dinheiro, o ouro, a riqueza, a fama, não tiveram o coração de Davi. No terceiro domingo desse mês, nós estivemos ali com os haitianos, e uma palavra, eu sempre, 2 anos e pouco, quase 3 anos andando com eles, eu via sendo repetido sempre uma palavra: bagai, bagai, cat bagai, te bagai. Eu falei, o que é bagai? E nós fomos levar as roupas da feira para os haitianos, para que eles comprassem também, nós ajudássemos os juniores e eles assim também fossem abençoados. E eu escutei bagai, bagai, eu falei, bagai, eu quero saber o que é bagai. Elvin Charles, eu quero saber o que é bagai. Cat bagai. Ele falou, cat bagai é 4 coisas. Eu falei, 4 é cat, então bagai é coisa. E no terceiro domingo desse mês, quem foi lá no culto, irmão, quem foi no culto desse mês foi a Stephanie, os meninos do louvor, nós falamos sobre Yom Bagai. Yom Bagai. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu tabernáculo todos os dias, e contemplar na sua beleza. Uma coisa. Jesus sai de Jerusalém e vai para uma vila 2 quilômetros dali, chamada Betânia, e chega na casa de Marta, e ela tinha uma irmã, e enquanto Jesus estava ensinando, Marta estava correndo para lá e para cá, e Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, e Marta provavelmente já tivesse feito sinais, gestos, todo tipo de tentativa de chamar a atenção de Maria, e Maria nem aí. E então ela surta. Marta surta. Ela chega e dá uma dura em Jesus. E diz, Jesus, você não se incomoda de ver eu trabalhando sozinha enquanto a minha irmã fica sentada aí te escutando? E Jesus disse, Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Pouca coisa é necessária, aliás, Jesus diz. Mas uma só, na verdade, é necessária. E Maria escolheu essa parte. E eu não vou tirar dela. Então, se você escolher amar Jesus, se você colocar em primeiro lugar na sua vida amar Jesus, e se de fato você pode olhar para o seu coração com toda a sinceridade e dizer, eu amo Jesus, Ele pode derramar nas suas mãos todas as riquezas que são possíveis. Porque em Ageu, capítulo 2, versículo 8, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele vai olhar o seu coração e ele vai ver que se ele te der isso, isso não vai possuir o seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Mas isso é um amém do seu coração? Você pode dizer, Jesus, eu te amo. Eu amava Jesus, mas ele tinha ele apenas como meu Salvador. Até que naquele dia, 14 de maio de 1999, de joelhos, chorando, debaixo do chuveiro, eu disse, Senhor, eu amo o Senhor. Mas eu nunca pedi para o Senhor fazer parte da minha vida. Nunca pedi para o Senhor entrar na minha vida. Nunca pedi para o Senhor ser Senhor da minha vida. A minha vida é tua. E a partir daquele momento, a minha vida começou a ser mudada. E às vezes a gente fica assim admirado como é que pessoas têm coragem de falar do nome de Jesus e ir para uma forca, ir para uma fogueira. Um pastor americano chamado Martin Luther King, ele disse que se você não tem um bom motivo para morrer, você não tem motivo para viver.
O primeiro aspecto de um casamento é a separação. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, verso 1, Paulo diz: que harmonia, que unidade pode haver entre o maligno e Cristo? Entre os ídolos e Deus? Não se coloque em julgo desigual, Paulo fala. Todo aquele que tem em Cristo essa confiança, se livra dessas coisas. Se liberta dessas coisas. Essas coisas não têm mais o domínio do coração. Qualquer coisa criada por Deus que tomar o seu coração no lugar do Criador é idolatria. Não adianta eu e você sentarmos e batermos o pé e dizermos que outros são idólatras, quando nós também somos idólatras. Deus está olhando o meu e o seu coração. Nós podemos de fato dizer: eu amo o Senhor, Ele é o meu Senhor. Em segundo lugar, há uma união. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, nos diz que quem está unido com Cristo é uma só com Ele. Então Paulo usa o argumento: como é que eu vou usar um membro de Cristo para fazer coisas erradas? Se esse corpo passa a ser de Jesus, como é que eu posso destruir ele? Eu tenho que cuidar bem dele. Eu tenho que zelar pela habitação do Senhor. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, no texto citado antes, quando fala sobre separação, ele diz: virei e habitarei no meio deles, eles serão meus filhos e minhas filhas. Oh, glória! Podemos chamar Deus de Pai. Pai, porque nós fomos adotados. Em terceiro lugar é o conhecimento. Em Efésios, no capítulo 1, ele fala sobre abrir os olhos do coração. No versículo de número 18, ele diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória e da esperança que há para o povo de Deus, para os seus santos. Em quarto lugar, há um propósito. Quando o homem e a mulher se casam, eles têm um propósito: formar uma nova família. João capítulo 20, verso 21, Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. No capítulo 17 ele diz: eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. No capítulo 14, no versos 1 e 2, ele diz assim: não fique perturbado o coração de vocês. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Na cultura hebreia, quando havia um contrato de casamento, o homem ia e preparava a casa para receber a esposa uns 6 meses depois. Então eles faziam uma festa de casamento de 7 dias. São os 7 dias da boda do Cordeiro, que o povo de Deus vai desfrutar com Deus no céu. São os mesmos 7 dias que quando Noé entrou na arca e Deus selou aquela porta, e 7 dias depois veio o dilúvio e destruiu tudo. Há um propósito para o povo de Deus. Em quinto lugar, quando há um casamento, existe comunhão. Comunhão. Toda reunião que não tiver oração e a palavra de Deus não é comunhão, é ajuntamento. É ajuntamento. Deus precisa estar presente. Ele está presente da mesma forma, mas ele está sendo ignorado de uma forma vergonhosa, muitas vezes. Em sexto lugar, é preciso compromisso. Cristo se comprometeu. Cristo se comprometeu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em sétimo e último lugar, a fidelidade. E então, para encerrarmos, eu convido você a abrir a segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 a 13,
que nós queremos ler. Paulo está falando sobre a fidelidade, a unidade do amor de Deus. No capítulo 1, versículo 9, ele diz que ele nos salvou e nos chamou em uma santa vocação, não por causa de nossas obras, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. E agora foi manifestado pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Quando o homem e a mulher se unem, a Bíblia diz, até que a morte os separe. Jesus ainda é noivo da sua noiva. Vai chegar o momento do casamento. Para sempre. Para sempre. Vamos estar com o Senhor para sempre. É uma tipologia de estarmos para sempre com Deus. A Bíblia nos diz que aquele homem e aquela mulher que se unem, se tornam os dois uma só carne. Quando você se une com Jesus, você se torna uma só carne com Ele. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 51 até o 59, ele diz, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem vida eterna. No verso 63, então, ele diz, isso é uma palavra espiritual, não é física. Não é física, é espiritual. Porque a carne para nada aproveita. Então ele fala da fidelidade de Jesus para Timóteo. No capítulo 2, versículo 4, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Se você foi chamado para ser filho de Deus, não diga que seu coração é deste ou daquele. Você tem um Senhor agora. Você pertence a Ele. Você precisa buscar agradá-lo. Agradar o Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Busque agradar o Senhor. Já passou do momento de nós odiarmos as coisas que Deus odeia e amarmos as coisas que Deus ama. E a Bíblia está repleta de exemplos de coisas que Deus odeia. Você já perguntou o que Deus odeia? Você já se perguntou sobre o que Deus ama? Isso seria a necessidade, ou teria a necessidade de vários cultos e várias pregações para que nós falássemos sobre isso. Mas pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo se aquilo que você vai fazer agrada a Deus. Se a resposta for não, não faça. Se você ficar em dúvida, tem uma placa na rodovia que diz assim, em caso de dúvida, não ultrapasse. Verso 11 a 13 diz, esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, já estou crucificado com Cristo, como nós cantamos há pouco. Esta palavra é digna de crédito, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus diz assim, todo aquele que se envergonhar de mim, diante dessa geração que troca Deus pelas coisas que Deus criou, eu também vou me envergonhar dele, diante do Pai e diante dos anjos. Se Jesus viesse hoje, ele se alegraria, testemunharia de você diante do Pai e dos anjos, ou ele se envergonharia de mim e de você diante de Deus e dos anjos? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele continua fiel. Ele escolheu a igreja como meio e como povo com o qual ele quer se unir. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano. E não me diga que a igreja não é plano de Deus. Não me diga que Deus falhou quando ele estabeleceu a igreja. Porque Deus é bom demais, é poderoso demais para errar. E você pode fazer parte desse povo. Deus não está olhando para as suas falhas, para os seus erros. Deus está chamando você para fazer parte do povo dele.
E Deus quer trabalhar a sua vida. Se você pode consertar a sua vida sem a igreja, sem estar no meio do povo de Deus, então você não precisa de Deus. É aqui dentro que nós vamos ser trabalhados. É aqui dentro que nós vamos ser lapidados. É aqui dentro que nós vamos ser burilados. É aqui dentro que o oleiro vai meter a mão na massa. Quando Deus criou as aves, os peixes, os animais, Deus disse, haja, e houveram exércitos deles. Mas quando Deus fez o homem, Deus colocou a mão na massa. Pegou o barro, amassou, moldou. É a beleza que é você. Quando Deus fez a mulher, Deus colocou a mão na massa. Nós somos obra das mãos de um Deus poderoso, de extremo bom gosto. E nenhum de nós é igual. Porque Ele é único. Ele fez você único, única, porque Ele ama você. Você é amada por Deus. Você é amado por Deus. Então deixa que esse amor de Jesus invada seu coração. Se aproxime de Deus por causa do amor dEle. Não por causa da mão dEle. O que Ele pode dar para você. Mas por causa do amor dEle. Por causa do seu coração. Com laços de amor eu os atraí. Deus permanece fiel. Fidelidade. Deus quer você. Completamente. Não pela metade. Porque Ele se entregou inteiramente. Você quer se entregar a Jesus? Se entregue completamente. Confia. Ele é maravilhoso. Ele jamais vai trair você. Ele é fiel. Vamos cantar essa última canção declarando que nós cremos nele. E que Ele é a cura, que Ele é a libertação, que Ele é a vida. Coloque-se de pé.